Se você está aqui, é porque provavelmente você está estudando programação da maneira errada e eu vou te provar isso. Você já passou horas e horas olhando para a tela sem entender por que seu código não funciona? Ou pulou de tutorial em tutorial e ainda não sente que não sabe nada? Bem, você não está sozinho. Hoje eu vou te mostrar os erros que você provavelmente está cometendo e te dar um caminho muito mais eficaz para aprender realmente a programação. Bom, meu nome é Jonathan e hoje eu vou ensinar para vocês como você consegue estudar programação de uma forma bem fácil, rápida, simples e muito prática. E eu tenho certeza que com esse vídeo aqui você vai conseguir estudar programação de uma forma muito fácil, muito simples, com a dica que eu vou dar aqui. Então bora lá que eu vou ensinar vocês. Bom, primeiramente eu vou expor os erros que você provavelmente está cometendo. O primeiro erro é que você está pulando a lógica e querendo ir direto para o código. E gente, não é assim que funciona. Muita gente pensa que aprender a programar é sobre escrever o código o tempo todo. Então o que você faz? Abre o editor e começa a digitar, certo? Claro que não. Programação não é sobre escrever código. É sobre resolver alguns problemas. O código é só a ferramenta que você utiliza para conseguir resolver esses problemas, perfeito? E se você não entende a lógica por trás desse código, você está apenas decorando comandos sem entender nada. E não é desse jeito que você estuda programação, pessoal. Bom, um exemplo prático sobre isso é quando você, por exemplo, quer montar um móvel. Antes de usar as ferramentas que são a linguagem de programação, é preciso entender as instruções que são os algoritmos e como elas se conectam. Então, você precisa entender como que os algoritmos se conectam com a linguagem de programação junto com a lógica dentro disso tudo. Outro erro que provavelmente você também está tendo é que você está tentando decorar a sintaxe da programação, que é um erro muito comum hoje em dia na programação, que você está errado novamente, porque cada linguagem tem a sua sintaxe, mas a lógica de programação é universal. Então, se você entende a lógica, você pode aprender qualquer linguagem rapidamente. Por exemplo, você já viu programadores experientes aprendendo novas linguagens em poucos dias? É literalmente isso. Isso acontece porque eles focam na lógica e na estrutura, não na sintaxe da linguagem. Então, você consegue entender mais isso. Se você entende como que funciona a lógica, a estrutura, o algoritmo de tudo isso aí da programação, você consegue simplesmente pegar qualquer código, seja Java, JavaScript, Python, C++, C Sharp, e você consegue desvendar e consegue entender mais fácil como que funciona, porque você já tem a base, e aí quando você quiser estudar qualquer outra programação, você consegue pegar muito mais rápido e muito mais simples. Outro erro também que é muito comum é você querer pular para projetos complexos. Você fica empolgado, você quer lá começar a fazer um projeto, um Facebook 2, um WhatsApp 2, mas não é assim que funciona. Você precisa ter um planejamento. Você primeiro precisa começar com projetos fáceis, como calculador, uma entrada e saída de dados, como nome, idade, rua, dados da pessoa, e aí é muito mais fácil de você conseguir aprender programação disso do que você tentar fazer um Facebook 2, por exemplo. Bom, isso aí é só alguns erros que muita gente tem e provavelmente você está me perguntando: Joe, como que eu consigo aprender a programação da maneira certa? Bom, eu vou dar 5 passos para você conseguir estudar a programação da maneira certa. E o primeiro passo é nada mais nada menos que você estudar a lógica, o algoritmo de programação. Bom, antes de você abrir qualquer editor de código, qualquer coisa aí, ver Java, ver Python, ver qualquer coisa de linguagem de programação, você tem que entender a lógica de programação, onde existem várias ferramentas e sites que ensinam isso de forma muito divertida, como alguns sites aí que eu vou mostrar aqui no final do vídeo. Bom, o segundo passo é simplesmente você focar na resolução de problemas. Ao invés de você decorar a sintaxe de código, você pode simplesmente resolver problemas pequenos, como uma calculadora, média de notas, que isso aí já é um grande passo para você conseguir estudar a programação de uma forma muito mais simples e muito mais fácil. A terceira dica é simplesmente você fazer pequenos projetos. Então você pode construir pequenos programas no começo, como uma calculadora simples ou um conversor de temperatura, onde eles vão te ensinar muito mais do que pular direto para algo gigante. E isso daí ajuda muito ao seu aprendizado, porque você está, além do mais de programando e entendendo como que está acontecendo por trás daquele código, você consegue simplesmente entender a sintaxe, o algoritmo e a lógica dentro daquele código, e você consegue entender o que está acontecendo por trás dele. A quarta dica é pratique regularmente. Então faça disso um hábito. Reserve 30 minutos do dia para codar um pouco, mesmo que seja para resolver um problema simples. A constância é mais importante do que a quantidade. Isso aí é muito simples, pessoal. Você pode praticar ou fazer um curso de programação em, 10 minutinhos ali, bem básico, fazer uma aulinha ali, praticar um pouquinho, uns 10, 15 minutos de você praticar programação, que eu tenho certeza que se você fazer isso aí todo dia, você vai melhorar gradualmente, e eu tenho certeza que você vai ser um grande programador. E o quinto e último passo é você aprender a depurar. Então seja curioso com seus erros, entendeu? Leia as mensagens de erros e aprenda a usar ferramentas como debugger. Isso vai te fazer evoluir muito mais rápido. Então use o debug, que é uma forma muito simples, muito fácil e muito legal, que você vai conseguir entender o que está acontecendo dentro do código e por que tal variável foi isso aqui ou tal variável foi isso aquilo. Então isso aí é muito importante também. Beleza, Joe? Você já mostrou pra mim que eu tô errando nisso aqui, você já mostrou pra mim como que eu consigo estudar programação corretamente, mas como que eu começo? Bom, é muito simples. Quando você for aprender lógica de programação, você precisa simplesmente pegar um fundamento
fundamentos da lógica, que são como sequência, estruturas condicionais e laços de repetições, que são um dos principais. Depois que você pegar tudo isso aí, você vai pegar o estudo de algoritmos. Então você vai entender como construir algoritmos simples e depois ir aumentando a complexidade gradativamente. Então é muito importante saber descrever o passo a passo de uma solução antes de implementá-la em código. É muito importante você entender o que está acontecendo lá dentro antes de você pegar e simplesmente ficar fazendo código de qualquer forma. E outra dica muito fácil é você escolher uma linguagem inicial. Então eu sugiro que vocês comecem uma linguagem fácil, mas eu vou falar para vocês o Visualgo. O Visualgo é muito bom pelo simples fato dele ser em português. Então você consegue entender a lógica e o algoritmo de programação em português, de uma linguagem muito simples, muito fácil, muito rápida. E eu tenho certeza, cara, que se você pegar o Visualgo, você vai aprender e muito mesmo em cima desse Visualgo. Você vai conseguir aprender muito sobre sintaxe, sobre lógica de programação, sobre algoritmo. E eu tenho certeza que você vai ser um grande programador. Então comece de baixo, comece pelo Visualgo. Eu tenho certeza que isso aí vai te ajudar muito. Eu já mostrei pra vocês por que você tem que usar o Visualgo, porque o Visualgo é muito bom. Mas beleza, o que é o Visualgo? Cara, o Visualgo nada mais é uma ferramenta para estudo de algoritmo que utiliza uma linguagem semelhante ao português, facilitando o aprendizado seu. Então, se você está estudando o Visualgo, ele é em português e é muito mais fácil de você conseguir entender o que está acontecendo ali. E você consegue pegar muito mais fácil o se, o então, o enquanto, o para, que são estruturas básicas do Visualgo, que nada mais é que o if else, o while e o for. Você consegue criar junto com o Visualgo pequenos algoritmos para resolver problemas simples, como cálculo matemático e manipulação de listas. Isso aí é muito importante. E bom, a vantagem do Visualgo nada mais é que você consegue destacar, você consegue focar na lógica e na estrutura do programa sem a complexidade das linguagens tradicionais. Então, permitindo que você se concentre no raciocínio por trás do código. E sério, é muito bom mesmo isso tudo. E eu tenho certeza que isso aí vai te ajudar e muito dentro da programação. E pessoal, vou dar uma recomendação aqui para vocês. Se você quer estudar realmente lógica e programação e ainda tá perdido, compre esse curso aqui que tá aqui na descrição do vídeo, que é Algoritmo e Lógica de Programação. Esse curso aqui é maravilhoso. Eu faço esse curso, aprendi muito com ele mesmo. Você aprende muita coisa legal, como estrutura sequencial, estrutura condicional, estrutura repetitiva, vetores, matriz, as linguagens mais famosas do mercado, como linguagem C, o C++, Java, C Sharp e o Python. E é muito bom. Ele explica bonitinho, cara. Tem 30 horas, tem quase 31 horas aqui de vídeo aqui, tem muito artigo. E o mais importante desse curso é que ele simplesmente tem muita resolução de problema. Então assim, você vai resolver problema e é muito bom pegar essa resolução de problema e desvendar e fazer os códigos. E cara, tem muito PDF dentro desse curso, tem muita coisa muito interessante dentro, tem muita questão para você fazer e realmente é um dos melhores cursos de algoritmo e lógica hoje em dia do mercado, que eu recomendo demais para você. Então, se você tá interessado, vai aqui no link da descrição aqui do vídeo, se você puder comprar, sai mais ou menos por uma bagatela de R$30 aí quando tá em promoção, e é muito bom esse curso. Então, se você puder me ajudar, compra o curso aqui no link da descrição, e de verdade, você não vai se arrepender, porque esse curso é muito bom. E bom, se você não quiser comprar o curso, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu vou recomendar para vocês um curso que é totalmente de graça, que tem até no YouTube, que é o curso do Gustavo Guanabara, de Introdução a Algoritmos, né? Ele é bem completo, então assim, eu recomendo demais. O Gustavo Guanabara faz um trabalho excelente, e se você quiser saber sobre mais de Introdução ao Algoritmo, eu recomendo muito o curso do Gustavo Guanabara. Bom, e depois, se você pegar tudo isso aí, eu vou simplesmente falar para vocês usar o W3 Schools, que simplesmente é um dos melhores sites para você conseguir aprender programação e colocar tudo isso aí em prática. Então aqui no site tem várias coisas como HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP, Java, C++, que você consegue simplesmente pegar e estudar a programação que você desejar. Então você tem a aba deles do Home, né, que ele vai falar desde tudo, como que funciona a sintaxe, as variáveis da linguagem de programação, operador, string, tudo, if, booleans, switch, while, loop, for, cara, o arrays. Então assim, você aprende muita coisa dentro desse próprio site. Bom, e desse site tem as coisas que eu acho mais legal, que são simplesmente as questões que ele passa para você. Então ele vai dar algumas questões para você e você tem que completar, e conforme você vai completando essas questões, você vai evoluindo, e você acaba pegando todo esse algoritmo e lógica dentro da linguagem que você desejar, e acaba meio que aprendendo por cima, porque ele explica se você errar, ele explica se você acertar, e isso aí é muito bom. E cara, programação é prática, e se você não praticar, aí você infelizmente não vai conseguir ser um programador de sucesso, porque você precisa praticar isso. Eu tenho certeza que se você praticar, você vai ser um ótimo programador e vai ser um ótimo profissional. Bom, depois disso tudo aí, cara, é impossível você não pegar e conseguir estudar programação com esse vídeo aqui, porque, cara, esse vídeo eu simplesmente tô dando a bandeja pra vocês, explicando por que vocês estão errando, pegando na sua mão e falando, cara,
segue esse caminho, que se você seguir esse caminho, você vai conseguir ser um programador muito bem de sucesso e vai ter uma ótima vaga de emprego e vai conseguir todos os objetivos que você tem na sua carreira. Esse daí é o mais importante. Programação, ela demanda uma habilidade de tempo e prática, tá? Então você tem que ter um tempo, tem que praticar bastante para você conseguir evoluir. Isso aí é o fundamental, cara. Bom, eu fiz esse vídeo aqui para incentivar vocês a pegar a programação e colocar que, cara, ela não é complexa nem nada, então, tipo, não é aquela coisa absurda assim, como, tipo, que muita gente fala. Então, se você entender o algoritmo e lógica, você vai conseguir pegar muito mais fácil qualquer linguagem de programação. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso de uma forma sensacional. Clica aqui no link das descrições aqui embaixo aqui. Vai lá no curso de algoritmo e lógica, vê se isso aí é muito interessante para você. E bom, lembre-se, rapaziada, que aprender a programar é um processo e cada pequena conquista é um passo em direção a dominar a arte de programar. Muito obrigado a todo mundo, até mais e até a próxima. Valeu!